Reconstrução do antigo alfabeto hebraico. Resh. Pictograma. A forma mais antiga para representar essa letra é o pictograma. Aqui. A cabeça de um homem. Significado: topo, princípio, primeiro, o topo do corpo. Chefe, o cabeça de uma tribo. Governante, papel de um líder. Nome. O nome para essa letra em hebraico moderno é Resh ou Resh, isso vai depender da pronúncia, e significa cabeça. Som. O hebraico, o grego e o árabe concordam que o som para essa letra é R. O cabeça da criação no primeiro verso do livro do Gênesis. Então a gente aqui tem o texto em hebraico antigo, Bereshit Perek Aleph, que é o livro do princípio, em um princípio, né, o capítulo 1, que diz assim: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ou Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Vai depender da pronúncia do hebraico. Mas o interessante é a primeira palavra, que é a palavra Bereshit. Se nós tirarmos a preposição inseparável aqui, Beit, que pode ser em, no, por exemplo, só que no texto hebraico ela não está acompanhada do artigo definido, então seria em um princípio. Nós encontramos aqui o radical da palavra Reshit, Reshit, que é princípio, qual seja Resh, Aleph e, no caso, o Shin. Nós encontramos o termo Rosh. Rosh. O que significa Rosh em hebraico? Nós temos aí, por exemplo, no Strong's Dictionary, o termo Rosh significa cabeça, o topo do corpo. Uma pessoa que possui um papel de autoridade, um líder, topo, o princípio, começo de algo. Porém, essa ideia de topo, não só no sentido de cabeça literal humana, mas também no sentido figurado. Por exemplo, o topo a cabeça de uma montanha, o topo de uma montanha, por exemplo. E aqui nós temos a palavra Reshit. Reshit, traduzida como, traz a ideia de princípio, a cabeça também, o topo de um lugar. Então, basicamente, é o que nós encontramos aí em relação ao significado do primeiro termo da Bíblia hebraica, Bereshit. Então, dentro da palavra, nós encontramos o cabeça. E isso é muito interessante, porque em um princípio, o cabeça, ele bará, criou. E o texto vai dizer que quem criou foi Elohim. Porém, o verbo, a construção do verbo na Bíblia hebraica está no singular. A leitura do texto hebraico, claramente a gente observa que o verbo ele está na terceira pessoa do masculino singular e não plural. Isso é muito interessante porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que Yeshua, Jesus, ele é o cabeça da criação. Então Paulo ele sabia dessa tradição encontrada no texto do Gênesis.